Jesus. Meus amados irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor, que hoje se encontra aqui no livro de 1 Reis, capítulo de número 3 e o verso do número, aleluia, 26, alguns em diante, né? Vamos ler aqui o texto que diz assim a palavra do Senhor. Mas a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque as suas entranhas se lhe enterneceram por seu filho. E disse: Ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem teu, nem meu seja, divide-o antes. Então respondeu o rei e disse: Dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que dera o rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria para fazer justiça. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Meus amados irmãos, esse texto que lemos, ele está inserido na história que é contada em que viveu Salomão. Salomão, este rei abençoado, que o Senhor deu a ele algo que é muito valioso, muito mais do que dinheiro, muito mais do que ouro, muito mais do que prata. Salomão foi detentor da sabedoria dada por Deus, irmãos, a ele, por um pedido que ele fez quando assumiu o reinado no lugar de seu pai. Sabemos que em um momento difícil, em que o trono estava ali sendo totalmente bombardeado, não é? Onde alguém queria ascender ao trono sem ter direito algum, mas aquilo que está reservado para ser nosso, é nosso. Não adianta ninguém querer entrar na frente, não adianta ninguém querer fazer de uma forma errada, ultrapassar o tempo, ou burlar qualquer que seja a lei, não é? Ou burlar qualquer que seja o método, para tentar ter vantagem da situação e ser beneficiado. Não adianta ninguém tentar nos empurrar, não adianta tentar nos tirar da porta, aleluia, porque aquilo que o Senhor tem reservado, irmão, para mim e para você, vai ser nosso, vai chegar em tua mão, mesmo que seja contra a vontade de alguém. E Salomão assumiu o reinado ali, assumiu o reino de Israel, e ele fez um pedido ao Senhor, e o pedido que ele fez, irmãos, foi de obter sabedoria para julgar. E a história conta que no dia seguinte, ao acordar, do dia após o pedido que ele fez, o Senhor já preparou algo para julgar, ou seja, para testar a Salomão. E aí ele se depara com uma situação muito difícil, em que duas mulheres chegaram com um problema para ele resolver. Problema este que eu particularmente não teria tal perspicácia, irmão, de ter uma saída como essa. Mas esse homem recebeu verdadeiramente de Deus uma sabedoria ímpar. E aí aquelas mulheres chegaram até o rei com um problema muito sério. Foi que aconteceu. Essas duas mulheres que a Bíblia afirma quem são elas, ou dar a sua atividade, não é? Elas eram tomadas na palavra. Quando você lê o início, lá no versículo 16 do mesmo capítulo, ele diz: Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E uma das mulheres se dirigiu ao rei e disse: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que esta mulher deu à luz 3 dias antes. E a outra mulher
também deu à luz a um menino. Porém, irmãos, passada a noite, aquela mulher acabou dormindo e se virando por cima da criança, e a criança veio a óbito. E ela, com a sua sabedoria, tentando obter vantagem daquilo que não era dela, ela levantou-se, viu a mãe que estava na outra cama, no outro leito. Simplesmente ela idealizou dentro dela algo ali para fazer. Ela disse: eu vou trocar essas crianças. Pegou o menino que estava morto, pôs no lugar do vivo, trouxe o vivo e deitou-se com ele. Porém, irmãos, a noite ela tem um tempo, ela tem uma duração. Então, no dia, quando chegou, quando o sol raiou, que aquela mãe se despertou para ver o seu filho, ela percebeu que algo estava errado. E aqui eu já começo a fazer um parêntese, abrir um parêntese aqui, dar uma pausa aqui numa vírgula para fazer uma observação. Tem muita gente que está pensando que pode fazer da forma dele, do modo dele, para tentar ser na tua frente aquilo que Deus tem para você. Mas nada vai impedir o agir de Deus na tua vida. Nada vai impedir a bênção de Deus na tua vida. Aquilo que é para você, é para você. Aquela mulher achou por bem, tomou aquela ideia e executou rapidamente. Mas quando a mãe verdadeira despertou, ela olhou para aquela criança e disse: este não é o meu filho. Este não é o menino que eu tive. Porque, irmão, a mãe, ela conhece o seu filho. A mãe, ela sabe exatamente como ele é. Quando a criança nasce, a mãe observa os detalhes da mão, os detalhes do pé. A mãe, eu acho que antes mesmo do médico, não é? Ou depois do médico, é a pessoa que mais vai observar os detalhes. Porque quando a criança nasce, o médico faz uma revista, não é? Ele observa todos os detalhes para que distingua ali se há algum problema, uma deformidade, uma deficiência. Mas a mãe, quando ela tem a sua criança, ela começa a observar os detalhes para gravar aquela criança. Porque todo menino quando nasce, para mim é igual, irmão. Não sei para você, mas para mim, todos eles nascem iguais, né? Ressalvo a cor, que muitas vezes, mais claro, mais escuro, mas todos são iguais ali, idênticos ali quando nascem. E aí a mãe, ela sabe os detalhes, ela procura um sinal de nascença, ela procura um detalhe no rosto. Muitas vezes ela observa se, porventura, a criança já ali recém-nascida, ela tem o mesmo segredo do pai, ou seja, às vezes é uma orelha que é grande, um nariz que é grande, o formato dos lábios. A mãe, ela busca na criança algo que deixe a marca. Aleluia. E eu acredito, a Bíblia não fala, mas aquela mãe, ela com certeza sabia que aquele não era o seu filho, porque ela já tinha gravado os detalhes daquela criança. Ela sabia, aleluia, onde estava o segredo daquela criança. E quando ela viu a criança morta, ela viu, aleluia, que não era o seu filho. Louvado seja Deus. E a outra se vangloriando. E a outra com a criança viva, tentando justificar que a dela havia morrido. Mas a mãe conhece o seu filho. Oh, glória! E eu já quero te dizer, irmãos, que a noite ela passa. E quando a noite passa, a verdade aparece. Quem sabe você está enfrentando uma dificuldade com alguém levantou uma calúnia, preparou algo contra a tua vida e você está aí preocupado sem dormir. Deixa eu te dizer uma coisa, a noite vai passar. E quando esta noite passar, aleluia, a verdade vai aparecer. Mateus 10, 26 diz que não há nada encoberto que não venha a ser descoberto e nem oculto que não venha a ser revelado. Aleluia! Deus vai mostrar aonde está a verdade nesta causa aí. E aquelas duas mulheres começaram aquela discussão, aleluia, conjecturando, claro, aqui para que os irmãos possam também idealizar na sua mente. Nós já conhecemos o caráter de uma mãe que através da autoridade
Quando alguém mexe no seu filho, aleluia, ela vira ali uma leoa, não é, irmão? E ela vai em cima. Ela pode arrumar uma briga por causa de seu filho, porque ela quer defender o que é dela. E ela não está errada. E aquela mãe disse, não, esse não é o meu é esse aí que está vivo. Esse aqui é o seu. E começa aquela discussão, até que ela disse, vamos ao rei. Ele vai resolver isso aqui. Já era Deus preparando o teste para testar a Salomão. Aleluia. Deixa eu te dizer também algo mais uma vez. O Senhor muitas vezes cria certas situações para testar a mim e a você. Ele cria situações para saber se eu e você estamos usando a fé de fato ou apenas estamos usando ela da boca para fora. Tem muita gente, irmão, que diz que crê, que diz que acredita. Aleluia. Tem muita gente que diz assim, quando você faz um convite, eu vou, mas na hora não chega. Sabe por quê, irmão? Porque muitas vezes é da boca para fora. Tem muita gente que quando nós proferimos uma palavra profética, alguém diz assim, eu creio. Mas muitas vezes é só da boca para fora, o coração não crê. E é por isso que não recebe. Aleluia. E aquela mulher simplesmente pegou a história e disse, vamos para o rei. Ele vai poder nos ajudar. E Salomão já estava agraciado por Deus. Deus já havia derramado sobre ele uma autoridade, uma sabedoria para administrar aquilo ali. E quando as mulheres chegaram, a Bíblia diz que elas adentraram na sua presença e a mãe verdadeira contou a história. Enquanto a mãe estava defendendo o seu direito, a outra estava achando que a situação que ela criou, irmão, ela ia se sair muito bem. Não tem pessoas assim, né? Que tá mentindo, fazendo errado. E quando você questiona, a pessoa jura que tá certo, bate o pé de não tá certo. É meu, e é meu. E muitas vezes não é. Aleluia, está ali enganando, mentindo. Tem muita gente assim, viu? Mas Jesus está dizendo nessa palavra que a noite vai passar. O dia vai clarear. E quando isso acontecer, a verdade vai aparecer. Vai dormir tranquila, irmã, porque a verdade vai aparecer. Aleluia. Louvado seja Deus. Sabe por quê, irmão? Porque a justiça de Deus, ela não falha. A do homem falha, a do homem é errada, aleluia. A do homem muitas vezes prevalece sobre aquele que é menor. Mas eu quero te dizer que a justiça de Deus, ela não tarda, ela não falha, aleluia. E ela prevalece sobre o que é certo, o que é justo. Que a Bíblia diz que o Senhor tem a balança, ela é justa e o peso dela é fiel. Não é a balança, aleluia, do açougueiro, do barraqueiro, que muitas vezes usava aquele peso, né, irmão, para enganar a gente. Aleluia. E se beneficiar no peso. Não, irmão, não é aquela. A Bíblia diz que a balança do nosso Deus, ela é fiel. Ela não tem variação. Ela não oscila. Ela é fiel. Por isso eu digo para você, continue firme, continue orando, continue fazendo a obra, porque aquilo que é teu, ninguém toma, ninguém vai apagar aquilo que Deus planejou para mim e para você, ninguém vai revogar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Mesmo que se levante, pode criar um moitim, pode fazer a confusão que fizer, Deus, ele vai fazer a verdade aparecer. Aleluia. Então o rei olhou para aquelas duas mães, viu aquela confusão, aquela discussão, aleluia. E ele disse, vem cá, soldado, traz a espada aí. E o soldado trouxe a espada representa a justiça. Glória a Deus. E quando a espada, irmão, chegou ali, diante daquela confusão, o rei determinou e disse, olha, não vamos arrumar contenda. Vai partir o menino ao meio e vai ficar metade para cada uma. E está resolvida a questão. Prontamente a mãe daquela criança, a mãe que gerou, a mãe que amamentou por 3 dias, ela levanta a sua voz e diz, não, meu Senhor, que foi o texto que lemos, não faças tal coisa, não mate o menino. Entregue o menino a ela, dê o menino a ela. Aleluia. E aí, irmão, o rei percebeu quem era a mãe de verdade. Porque mãe que é mãe, ela não vai permitir nunca
que seu filho seja espancado por alguém. Ela não vai permitir que ninguém tire a vida do seu filho se ela tiver uma oportunidade de defendê-lo. A mãe não vai permitir. E enquanto esta abrir a mão do seu direito para que o menino não morresse, a outra já tinha perdido um, estava ali abrindo mão do outro também, dizendo: não, corta o menino, nem é meu nem é dela. Se eu não vou ter, ele também não vai. Quantas pessoas não são assim? Quantas pessoas que tentam nos prejudicar porque não têm a capacidade que você tem. Eles não podem fazer o que você faz. Aleluia. Tem muita gente assim, irmão, no trabalho, na igreja, em todos os ambientes. Há pessoas que não têm a capacidade de fazer o que você foi chamado para fazer, então ele vai tentar atrapalhar, ele vai tentar impedir. Se ele tiver uma chance de colocar o pé, ele vai colocar o pé para atrapalhar, mas não vai fazer o negócio caminhar. Aleluia, meu Deus, Jesus está falando. Aleluia. E nós precisamos ter muito cuidado com pessoas assim. Muitas vezes fazemos uma coisa tão fácil, né, irmão? Assim, tão pouca. Não temos tanta eloquência para fazer tal coisa. Mas a graça de Deus, a mão de Deus que é na tua vida, é que confunde a mente de alguém. Tem pessoas me ouvindo aqui agora que quem sabe não teve estudo, não frequentou a escola, não fez uma faculdade, mas quando entra no escritório, fala melhor do que quem fez 2, 3. Tem pessoas aqui me ouvindo que nunca fez um curso para fazer o que faz. Tem irmãs aqui que nunca fez uma faculdade de gastronomia, nunca fez um curso de culinária, mas quando entra na cozinha, irmão, faz coisa tremenda que chefes internacionais têm que se dobrar e dizer: eu não conhecia, eu não sabia, o que é isso, que tempero é esse? E você olha e essa mãe diz assim: ah, isso aí é receita de família. Qual é o segredo disso aqui, mulher? Ela disse: não, não tem segredo não, é o mesmo de sempre. Tudo que você está vendo aí é o que a gente usa no dia a dia. Mas por que está tão diferente? É porque uns foram chamados, uns foram capacitados. Aleluia! Uns, irmãos, têm um segredo de Deus. É por isso que alguém não aceita quando tu abre a boca, quando tu fala alguma coisa. Eita, eu vou ser bem profundo agora. Tem gente lá no grupo do WhatsApp que não gosta quando tu fala. Sabe por quê? Porque olha e diz assim: mas ela não tem, ela não pode, ela não faz. Mas quando ela entra, todo mundo obedece, todo mundo ouve, todo mundo honra. Sabe o que é isso? É a mão de Deus que está na vida dela, é a mão de Deus que está na vida dele. Aleluia! Onde ele chega no trabalho, no ambiente, alguém diz assim: como é que pode? Eu tenho faculdade, estudo, preparação, tenho nome, eu não consigo chegar onde esse homem chegou. Esse homem chegou aqui servindo cafezinho, olha para aí, como é que pode isso? É a mão de Deus quem faz. Salomão não tinha capacidade de julgar aquilo ali se não fosse a mão de Deus, mas ele fez um pedido um dia antes, e Deus disse: eu vou te dar, Salomão, sabedoria. E Deus deu a ele. E quando ele julgou ali, irmão, com a espada da justiça, a mãe verdadeira não permitiu que matassem o seu filho. Ela não permitiu. Aí vem outra situação que eu quero trazer para o dia de hoje. Muitas vezes nós temos que abrir mão do nosso direito para ter paz. Aleluia! Oh, aleluia! Glória ao nome de Jesus. Veja que coisa interessante. Quando a mãe viu a espada, viu seu filho ali à beira da morte, ela gritou e disse: não, Senhor, não mata o menino. Entrega o menino a ela, deixa ela com ele. Deixa ela cuidar dele, não tem problema não. Mas ele você não vai matar não. O rei logo que olhou e ouviu isso, entendeu. Essa era a mãe verdadeira. Aí ele diz para o soldado: entrega o menino a esta. Aleluia. Porque por certo, esta é a mãe verdadeira. Aleluia. Não abra mão daquilo que Deus tem para você, irmão, porque alguém está de cara feia. Não abra mão da chamada de Deus na tua vida, porque ninguém quer cooperar com você.
Não abra mão daquilo que Deus tem para a tua vida, porque ninguém te dá uma oportunidade lá onde você está. Fica no teu lugar, fica na porta como Mardoqueu, mesmo que tu tenha que abrir mão do teu direito para alguém. A noite vai passar, a noite vai esta noite vai findar, e quando o dia clarear, a verdade vai aparecer, a justiça de Deus vai chegar. Aleluia, glória a Deus. Que coisa linda, irmãos, é ver Deus agindo. A justiça de Deus, ela não falha. A justiça de Deus, ela chega na hora certa. Por isso, continua fazendo o teu trabalho, segue caminhando, porque alguém que está, aleluia, tentando atrapalhar o caminho, vai ficar atrapalhado. Irmão, já vi isso acontecer inúmeras vezes. Vi pessoas tentando atrapalhar o caminho, pessoas tentando entrar na frente, aleluia, porque muitas vezes dizem assim, olha, ela tem mais capacidade. Ele tem mais capacidade, glória. Mas aí é que está. Às vezes só a capacidade não serve. Deus não chamou ninguém, irmão, capacitado para fazer a obra dele. Se formos fazer uma análise de quem ele chamou para usar na obra, ele só chamou homens que não tinham condição alguma. Mas por quê, irmão? Para que a gente não se glorie dizendo foi a minha mão. Ele disse isso para Gideão. Aleluia. Não, Gideão, eu não vou fazer conforme a multidão que tem, não. Sabe por quê? Que é para ele não dizer que foram eles que ganharam. Quem vai ganhar a guerra sou eu. E aí Deus disse, não vai ser 32 mil não, vai ser só 300. Aleluia. Quando Deus chamou Isaías, quando Deus separou Isaías, Isaías disse logo, eu não posso não. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas o Senhor disse, eu vou resolver esse problema agora, mas eu quero é você. Jeremias, quando o Senhor chamou ele disse, Senhor, eu não passo de uma criança. Ele estava dizendo, eu não tenho capacidade. Mas Jesus disse, não digas eu sou uma criança, porque tu não vai falar o que tu queres, tu vai falar o que eu mandar você falar. Para onde eu mandar você ir, você vai. Aleluia. Deus chamou a Moisés, que estava emprestado ali na casa de Faraó. Oh, glória! Moisés que tinha uma descendência hebreia. Moisés que já tinha cometido tantas coisas. Estava ali, irmão, também numa opressão. Deus disse, é tu, Moisés, que eu vou usar. É tu, Moisés, que eu vou fazer na terra. Aleluia, libertar o meu povo. E quando o Senhor chamou a ele, ele disse, mas eu sou pesado de língua, eu tenho vergonha de falar. Aleluia, Jesus, o Senhor disse assim, olha, é você que vai falar. Ele disse, não, mas botarão, chamarão para ele falar. Eu disse, não, é você. Quando for para usar ele, eu vou usar. Mas é com você o negócio. Aleluia. E aí ele disse, e quando eu chegar lá, que eu falar o que tu queres que eu fale, e eles vão me perguntar, quem te mandou? E o que é que eu vou dizer? Aí o Senhor disse, diga a eles que o eu sou te mandou. Aleluia. Porque, irmãos, não sou eu, nem é você. Se fosse pela capacidade, eu não estaria aqui. Se fosse por questão de diploma, eu não estaria aqui. Mas não é a gente quem escolhe o que quer ser, é Deus quem nos capacita. Se tu estás passando na prova e ainda não chegou aquilo que tu queres, continua na porta, continua fazendo a obra, porque Deus está te preparando, te capacitando para te usar na hora certa. Eita, glória! Ele vai usar na hora certa. É na hora certa de Deus, não é na nossa. A justiça de Deus, ela não falha. Por isso, perca o seu direito. Mas não abra mão de ter a consciência tranquila. Aquela mãe disse, eu vou ficar sem meu filho, mas ele também não vai morrer. Igual Joquebede fez uma certa ocasião com o próprio Moisés, lá no começo de tudo, quando foi decretada a matança de criança.
Joquebede tentou esconder o seu filho o máximo que pôde, mas quando não deu mais, ela disse: agora vou lançá-lo à sorte. E colocou ele dentro de um cesto, lançou ali no rio Nilo, e ele começou a descer entre o rio, e a correnteza foi levando, e aquela mãe desesperada, mas Deus já estava preparando um plano, Deus já estava girando a terra. Deixa eu te dizer algo nesta manhã, enquanto você está fazendo a obra, você está murmurando, você está reclamando, dizendo: vai chegar quando a minha vez? Enquanto você está fazendo aquilo que Deus quer, a terra está girando, a terra está girando, e Deus já está movimentando tudo para te beneficiar na terra, porque Ele não falha. Aleluia. Miriam desceu correndo, aleluia, ali na beira do rio, enquanto o cesto ia pela correnteza, ela corria em terra, até que em dado momento, aquele cesto vai parar exatamente aonde está a filha de Faraó. Ou seja, Deus já tinha preparado uma providência para cuidar de Moisés. Enquanto a mãe chorava e orava em casa e dizia: como vai ser o futuro do meu filho? Como vai ser, Senhor, e agora? Deus lhe disse: eu tenho socorro, mulher. Eu vou agir, mulher. Te tranquiliza, aleluia. E aí quando aquela jovem pega aquela criança, admira tanto e diz: eu vou cuidar. Eu não sei de quem é, mas eu vou zelar. E aí ela pergunta: alguém pode amamentar? Tem alguém aqui que possa cuidar desta criança para mim? Aí Miriam se apresenta e diz: olha, eu conheço uma pessoa. Aleluia. E ela disse: vai buscar porque vai cuidar deste menino, ele será meu filho. E ela trouxe Joquebede, a mãe verdadeira, e ela entregou a criança e disse: olha, tu vai cuidar dele até certa idade, e até que isso aconteça e você me devolva, tu serás abençoado. Eu vou te pagar um salário para você cuidar dele. Deus devolveu a criança à mãe e ainda deu condição de criá-la sem que a morte a ameaçasse. É a providência de Deus, irmão. Deus está criando, Ele está criando uma situação em que vai te abençoar, te beneficiar. E alguém que lutou, guerreou, se levantou, preparou a armadilha arapuca, vai ficar envergonhado. Deus vai envergonhar alguém que está tentando te derrubar, que está tentando pedir a tua cabeça. Te preocupa não. Se Deus te colocou naquele emprego, de lá tu só sai na hora que Deus quiser. Se Deus te colocou naquele lugar, tem uma finalidade. Não vai ser a obra de ninguém, não vai ser a mão de ninguém, não vai ser a boca de ninguém que Satanás vai usar para te tirar da posição. Agora tem um segredo. Continua na graça, na unção, continua fazendo conforme Deus te fez. Não murmura, não reclama, não faz inimizade, para Deus não quebrar o concerto que tem contigo. Aleluia! Louvado seja Deus. Esta é a obra, irmãos, que Deus faz. Veja que o Senhor deu a Salomão sabedoria e ele resolveu a questão. Ele entregou a criança à mãe verdadeira e disse: esta é a mãe. Aleluia, louvado seja Deus. Mesmo elas sendo pessoas improváveis, que naquele tempo elas não tinham direito a ter juízo, elas não tinham direito a quase nada, porque eram mulheres que trabalhavam na vida, eram mulheres que a Bíblia denota como prostitutas. E na sociedade, naquela época, as mulheres que eram prostitutas eram tomadas como impuras. Elas estavam à margem da sociedade. Aleluia. Mas nós entendemos que Deus, Ele tem planos. Deus, Ele tem planos. E quando o plano de Deus, irmãos, está para acontecer, ninguém impede, ninguém segura. Deus tem plano com alguém que está lá, viu? Alguém que eu faça minha. Alguém que está lá, aleluia. Deus tem plano, não vai perecer, não vai se acabar. Deus vai trazer de volta. Te prepara, mãe, te prepara, pai. A rede já está preparada, aleluia.
Deus lançará a rede e alguém vai voltar com muita pressa para os braços dele. Oh, aleluia! Porque a justiça de Deus, ela não falha. A justiça de Deus, ela não tarda. Prepara o teu coração. Prepara o culto de ações e graça. Por quê, irmão? Porque Jesus está agindo, a terra está girando. Você pode dizer isso aí? Diga: a terra está girando. Diga: a terra está girando. A noite vai passar. Diga comigo: a noite vai passar. Aleluia. E a vitória vai chegar. Oh, glória. Por isso, irmão, aquilo que é teu, ninguém toma. Podem criar a pulga que quiser, mas não vai impedir a bênção que Deus tem para a tua vida.